Olá, essa é a nossa aula sobre termoquímica, conteúdo dentro da fisicoquímica trabalhada nas segundas séries do ensino médio. A termoquímica, ela é o estudo da energia térmica que ocorre dentro de uma reação química sendo trocada com o meio, tá? Então é a troca de energia térmica, ou seja, o calor entre o meio e as reações químicas que vão estar acontecendo. Não importa a localização. Onde estiver acontecendo a reação, ela vai estar fazendo, pode estar fazendo essa troca térmica. O que é calor? Calor é energia térmica em movimento, certo? Ele sempre sai de um corpo mais quente e se desloca para um corpo mais frio. Tanto que a gente diz que a definição de frio nem existe. E frio é ausência de calor. Quando você encosta em algo e sente que está gelado, sente que está frio, quer dizer que esse objeto está puxando o seu calor para ele. Ele está numa temperatura menor do que a sua. Portanto, a sua energia térmica, o seu calor, é transmitido para ele. Por isso você sente frio. Quando você encosta em algo e sente que está quente, ou seja, algo mais, uma temperatura maior do que a sua, o calor sai do objeto para você. E assim vai acontecer as trocas térmicas. Dentro da química, dentro das reações especificadamente, essa troca de energia térmica é chamada de entalpia. Esta energia é chamada de entalpia. A gente não chamará nem de calor, nem de temperatura, nem de energia, chamaremos de entalpia. O símbolo da entalpia é H e as unidades da entalpia serão trabalhadas em joules ou calorias. Quando os números forem muito grandes, a gente pode trabalhar em quilocalorias ou quilojoules. E aí o número fica, 3 casas menor. Fica mais fácil aí de fazer as operações matemáticas e também de falar, de trabalhar com os números, tá? Então, quilojoule, quilocal podem aparecer. Lembrando que se algum exercício te der em calorias e pedir em joules, a referência aqui é que uma caloria equivale a 4,18 joules. É importante você gravar isso para que, se precisar, fazer a conversão de uma unidade para outra, beleza? Ok. Então, a gente vai ver aqui, nós sabemos muito bem que as reações químicas são formadas por átomos ou moléculas que estão antes de uma setinha. Essas moléculas nós chamaremos de reagentes, tá? Pode ter um, pode ter 3, pode ter vários. Depois da setinha, todas as moléculas e tudo que aparecer, a gente chama de produtos. Então, é assim que é formada a reação, reagentes e produtos. Essas reações, elas podem absorver calor ou podem liberar calor. Se elas absorvem o calor do meio, ela será chamada de reação endotérmica. Vamos observar. Eu tenho uma reação e ela está absorvendo a reação do meio. Ela é endotérmica. Quando eu encosto nessa reação, ela vai absorver a energia da minha mão. Então, eu sinto que ela é fria, ela está esfriando a minha mão ao tocar. Quando eu falo esfria e esquenta, é ao meu toque. Se eu encosto nela, ela absorve o calor da minha mão. E está absorvendo também do meio, certo? Ela é gelada. Já as reações que liberam calor serão chamadas de exotérmicas, ou seja, estão colocando a sua energia para fora. É o caso, por exemplo, da combustão. Toda queima, toda combustão, todo fogo, está liberando a sua energia. Então, toda combustão é uma reação do tipo exotérmica, certo? Nós vamos trabalhar aqui, então, dentro da termoquímica, a variação desta entalpia. Os reagentes vão ter uma energia. Os produtos vão ter outra energia. Então, nós vamos medir como que ficou a variação desta entalpia para dizer se no total esta reação está absorvendo ou se está liberando, certo? Para fazer o cálculo, então, desta variação de entalpia, que a gente chama de ΔH,
variação de entalpia é ΔH, e vai estar acontecendo quando eu estiver com uma pressão constante, certo? Não posso ter variação de pressão. Esse ΔH eu calculo como todo bom delta. Situação final menos situação inicial, ou seja, a entalpia, a energia dos produtos final, menos a energia dos meus reagentes. Esta é a única fórmula desse conteúdo. Então, não é um conteúdo difícil. Nós vamos calcular a variação da entalpia, ou seja, o ΔH, por 4 técnicas, tá? Coloquei aqui para vocês, ó, 4 técnicas. E 2 delas, nós vamos utilizar esta fórmula. Apenas nas 2 primeiras é que a gente utiliza a fórmula, mas é uma fórmula muito fácil, certo? Energia dos produtos menos a energia dos reagentes, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Se o teu exercício vier e falar assim, olha, a energia dos produtos desta tua reação, da reação do exercício, a energia dos produtos é 10 calorias. E a energia dos reagentes é de 12 calorias. Só observando assim, você já consegue imaginar que essa reação vai liberar calor, não é? Dá uma olhadinha. Aqui eu tenho muito mais energia térmica do que aqui. Os meus reagentes vão se transformar em produtos e vai acontecer o que? Vai sobrar 2 calorias. Essas 2 calorias serão liberadas para o meio. E se fosse o contrário, se aqui fosse de 7 calorias, olha, da onde que vieram essas 3 calorias? Como que de 7, a minha reação agora no final dela tem 10 calorias? É sinal que ela absorveu 3 do meio. Então, só por aqui você já consegue classificar a reação em endotérmica e exotérmica. Mas o exercício pode também te pedir para calcular o ΔH. Se você já tem a energia dos teus produtos, se você já tem a energia dos teus reagentes, é muito fácil. Basta você vir aqui e aplicar. Energia dos produtos, 10, menos a energia dos reagentes, 7. A minha resposta será, então, 3 calorias. Se o exercício te der energia direta, total dos teus reagentes, total dos teus produtos, ó, total, você já pode vir e calcular. Tá vendo que a minha resposta deu positiva? Esta reação foi uma reação que absorveu, ela passou de 7 para 10, ela absorveu 3. Então, uma reação que absorve, ela é endotérmica e o ΔH dela deu positivo. Então, a gente vai vir aqui e vai complementar aqui isso aqui que estava faltando. Sempre que o ΔH da sua reação der positivo, é porque ela é uma reação endotérmica, certo? Vamos voltar para o exemplo anterior. E se aqui no lugar do 7 fosse 12? Se for 12, quer dizer que sobrou energia. Essa energia foi jogada para o meio. Então, na hora de eu aplicar na fórmula, HP final menos HR inicial, início, aqui meu ΔH vai me dar 2 calorias, menos 2 calorias. E é isso que vai acontecer sempre que a reação for exotérmica, a reação que libera calor, ela sempre dará o ΔH negativo. Isso também é muito comum de aparecer nos exercícios, tá? Eles trazem lá a reação e colocam aqui do ladinho, assim, ó. Colocam aqui do ladinho o valor do ΔH. ΔH menos 14, reação exotérmica. ΔH mais 14, reação endotérmica. Basta olhar o sinal, não importa a unidade, não importa a reação, você observa o sinal e já vai saber. E com base nisso, o exercício pode te perguntar, ela absorve, ela é endo, ela é exo, ela libera, se eu encostar nela eu sinto calor ou eu sinto frio, só com base naquele sinalzinho ali. Então ele é bem importante e veio aqui do nosso cálculo do ΔH. Outra maneira também de expressar que a reação é endo ou exo é chegar aqui e colocar assim, mais energia. Coloca aqui mais 14 calorias, mais 4 calorias. Olha, o que está acontecendo aqui?
eu formei isso daqui e sobrou 4. Isso aqui vai ser liberado. Se vier aqui, estiver escrito junto da reação o número e vier menos 4, ou seja, faltaram 4. Então, faltou, precisou absorver. Também pode aparecer assim. Mas o mais comum mesmo é vir aqui do ladinho o ΔH com o seu sinal e você já conseguir classificar a reação, certo? Agora vamos calcular o ΔH se o exercício apresentar para você um gráfico. Os gráficos aqui de termoquímica, eles virão com a entalpia. A entalpia pode estar em joule e pode estar em calorias, em quilocalorias. Observa, porque é muito comum o exercício te dar várias opções até corretas de número, mas mudam as unidades. Então, sempre fique esperto com a unidade. E ele vem com 2 patamares e aqui o eixo de baixo é o eixo das reações, certo? Então, reação indica o quê? Que primeiro eu tenho o reagente e depois eu tenho o produto. É essa lógica que eu tenho que sempre pensar no meu gráfico. Cuida com isso. Então, meu primeiro patamar é sempre o dos reagentes. O segundo é sempre o dos produtos. Cuidado, não é o que está em cima que está embaixo, é o que vem primeiro e o que vem depois. Olha o sentido da minha reação. Ótimo. Agora vamos aqui propor alguns valores só para a gente poder entender um pouquinho o que está acontecendo aqui no gráfico. Se os meus reagentes aqui tiverem valor, por exemplo, 10 e aqui 5, só para facilitar e fazer a coisa um pouco mais rápida. Na hora de calcular o ΔH, vai ser a pergunta do exercício, calcule o ΔH. Eu venho e aplico na minha fórmula, HP menos HR. Energia dos meus produtos, 5. Energia dos meus reagentes, 10. Essa minha resposta vai me dar menos 5 joules. A minha resposta deu negativa? Se deu negativa, esta reação é exotérmica. E é mesmo, vamos fazer a análise aqui do gráfico. Eu tenho aqui, ó, eu tinha um reagente cheio de energia. Agora eu tenho um produto pouco energético. O que aconteceu com essa energia? Foi liberada. Ele liberou, ele se desfez da energia ao formar os produtos desta reação, ok? O gráfico, ele pode vir contrário também, ok? Pode vir contrário. Vamos trocar os 5 aqui, vamos colocar um 3. Vamos aqui, então, agora inverter o nosso gráfico. Vamos colocar o primeiro patamar aqui, o segundo aqui, tá? E a análise continua sendo a mesma. O primeiro patamar é sempre reagente, então reagentes aqui, e depois eu tenho os meus produtos, sempre indo dos reagentes para os produtos. Na hora de calcular esse, pego a energia dos produtos 10 menos a energia dos reagentes 3. Essa minha resposta vai dar positiva 7 joules. Então, deu positiva, reação endotérmica. Você até pode gravar nesse sentido, sempre que os produtos estão em cima, a minha reação é endotérmica, sempre que eles estiverem para baixo dos reagentes é exotérmica. Olha o que aconteceu, ó. Nos reagentes tinha 3 de energia, foi para 10. Da onde que surgiram 10 calorias, 10 joules na reação? Ele tem que ter absorvido mesmo. E quem absorve é endo, traz a energia para dentro, certo? Então, você pode comprovar, se precisar calcular, calcula. Se o exercício pedir ΔH, faz pela fórmula. Se ele só pedir para analisar, tá aqui, ó. Ele teve que absorver energia, ok? Agora, a segunda técnica para cálculo de ΔH é por entalpia de formação. Na entalpia de formação, nós vamos ter a reação e nós vamos precisar estabelecer a energia de cada molécula. Depois nós vamos calcular o HR, a energia dos reagentes, a energia dos meus produtos e aí aplicar na fórmula. É isso que a gente tem que fazer. Então, o exercício aqui, ele vai te dar qual é a energia para eu formar esta molécula, qual é a energia
para eu formar essa, por isso que energia de formação, energia para eu formar a água, e aí eu uso essas energias e depois somo tudo, aplico na fórmula. Porém, toda vez que envolver reações, você precisa cuidar com o balanceamento. Essa reação aqui não está balanceada, e aí é que a gente erra muito facilmente. Se eu tenho 3 carbonos aqui, eu preciso de 3 aqui. Se eu tenho 8 hidrogênios aqui, eu preciso de 8 hidrogênios aqui. Agora, vamos somar os oxigênios. Aqui eu tenho 4, 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Eu preciso de 10 oxigênios aqui, então o meu balanceamento é 5. Fechei o balanceamento. E agora, vamos supor que o exercício me deu a energia dessa molécula aqui seja 10 calorias. Dessa daqui seja 3 calorias, dessa daqui seja 2 calorias. Vou pegar os numerozinhos menores só para a gente agilizar aqui. Não, e ainda vai faltar energia do O2, só que olha só, toda substância simples tem energia de formação 0, tá? Então aqui vai ser 0 e o exercício não vai trazer, você tem que saber, O2, N2, H2, tudo que for substância simples. Se tiver só um tipo de átomo, a entalpia dele, a energia dele é 0. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui eu já consigo formar o meu HP, ó. Eu preciso somar todas as energias dos meus reagentes para poder aplicar na fórmula. Então, meu HP deu 10 calorias. Agora aqui, para eu trabalhar com a energia, essa aqui é a energia de 1 CO2, mas eu tenho 3, então aqui eu tenho que multiplicar pelo balanceamento sempre. Outro detalhe, o exercício vai trazer o sinal. Aqui, se aqui é menos 10 calorias, menos 10, se isso aqui é positivo, negativo, tudo vai vir e você vai colocar, vai trabalhar bem certinho. Vamos supor que essas aqui sejam positivas. Então, aqui vai dar 9 mais 8 e eu já consigo formar o meu HR aqui, ó, meus reagentes. Nossa, aqui eu troquei. Aqui reagentes, aqui é produtos. Eita! Reagentes e produtos. Eu já tenho aqui que deu 17 positivo. 17 positivo é a energia dos meus produtos e menos 10 é a energia dos meus reagentes. Lembrando, esses valores foram dados e eu só multiplico pelo balanceamento, somo HP, somo HR e agora vou para a fórmula HP menos HR. Meu ΔH vai ser HP 17, HR menos 10. Menos com menos aqui vai ficar mais e meu ΔH deu mais 27 calorias. Deu positivo? Então essa minha reação é que absorve calor, é endotérmica. Nesse caso aqui eu só citei exemplos, só joguei valores, não sei se esta reação seria endotérmica mesmo, mas tá aí a maneira de calculá-la, ok? Somente por gráfico, por energia de formação eu uso a fórmula. As outras duas técnicas que eu vou ensinar agora, a gente não utilizará a fórmula, não pode aplicar ela, certo? Essa daqui então vai ser a técnica de energia de ligação. Como que eu vou saber? O exercício está me dando aqui uma reação. Como que eu vou saber se é por formação ou se é por ligação? Pelos dados do exercício. Nesse exercício aqui, ele vai trazer para a gente a energia da ligação, das ligações. Ele vai trazer uma tabelinha com os dados. Quanto vale, qual que é a energia dessa ligação HH, tá? Qual que é a energia das outras ligações dessa reação? Então, você sabe, é por entalpia de ligação. Então, antes de mais nada, trabalhou com reação, lembra sempre de balancear. Então, essa reação aqui tem 2 hidrogênios, eu preciso ter 2 hidrogênios aqui. 2 cloros, balanceei. E ainda por cima, esse tipo de reação, você tem que entender muito de conteúdo de primeiro ano. Você tem que saber a fórmula estrutural da tua molécula. Essa é a fórmula molecular. Mas e como é a fórmula estrutural? Eu tenho 2 cloros aqui, ó. Cloro ligado ao cloro, mas a ligação é simples, dupla ou tripla? É iônica, é covalente? Isso tudo você tem que saber, tá? Acontece que o exercício, como ele vai te trazer a energia das ligações, possivelmente
ele traga a energia dessa ligação aqui. Então ele vai trazer assim, ó, uma ligação simples. Então você não precisa se preocupar tanto, mas o ideal é você saber que o cloro é da família 17, para completar o octeto, ele faz apenas uma ligação. E mesmo porque aparecerão moléculas maiores, né? Como essa, o CO2, a água, enfim, outras moléculas que aparecem, ó, CH4, e aí tem que saber fazer as estruturas. Agora aqui eu tenho dois HCls, e aí, como que é a ligação HCl? É assim, ó, simples, mas eu tenho que ter duas. Mesmo porque eu tenho dois hidrogênios antes, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, foi por isso que eu pus um balanceamento, para dizer que tem que ter dois HCls. É isso que eu fiz. E aí o exercício vai vir e vai pedir para você calcular o ΔH. Para calcular o ΔH, aqui eu vou pegar a energia de cada ligação que foi rompida e de cada ligação que foi formada, que o exercício vai me dar. Porém, o exercício vai me dar valores e não me dará sinais. E por isso você tem que decorar isso. Você vai olhar, o H com H, essa ligação aqui vai ser rompida ou ela foi formada? Poxa, ela está do lado dos reagentes, então ela foi rompida. Cuidado, nem toda ligação aqui é rompida. Às vezes você tem 4 Hs na volta e só um que sai, só uma é rompida, então tem que observar bem. Realmente, a ligação aqui vai ser rompida, a ligação cloro com cloro também, ó, não existe mais. O que aconteceu agora é que o H se juntou com o Cl e o outro H se juntou com outro Cl, tá? Então, toda vez que a ligação for rompida, você coloca o sinal positivo no valor que a tabela vai te trazer. Toda vez que a ligação foi formada, você coloca o sinal negativo. Então, vamos supor que o exercício trouxe de dados que a ligação HH vale 4, mas ela foi rompida, então mais 4. A ligação CL-CL vale 5 e ela foi rompida, então mais 5. A ligação HCl vale 7, mas ela foi formada, então menos 7. E a outra, que eu tenho duas aqui, posso colocar menos 7 ou multiplicar esse daqui por 2. Então, o 4, o 5 e o 7, o exercício vai trazer, é referente à ligação, mas o valor ele não traz. Quem coloca é você. E aí você dispõe positivos e negativos até demonstrar tudo que foi rompido, tudo que foi agrupado, e agora é só fazer a matemática. Viu? É simples, porém tem que cuidar com o balanceamento, tem que cuidar bem certinho com as fórmulas estruturais para ver o que realmente foi rompido, o que foi formado, e lembrar de que cada uma vai ter um sinal. O exercício não trará e não utiliza a fórmula HP menos HR. Cuide também com a unidade, se isso aqui está em quilocal, está quilojoule, como que está, para poder estabelecer bem certinho a tua resposta. Vamos deixar por aqui e vamos partir para a última técnica. A última técnica chama-se lei de Hess. Na lei de Hess é muito fácil de identificar, porque ela é bem diferente. Ela vai me trazer reações em etapas. Ela vai me trazer, ó, 3 reações, 2 reações, 4 reações, e vai me trazer a reação global, a reação final. O que eu tenho que fazer aqui é muito simples. Eu tenho que observar a reação global, eu tenho que chegar nela. Para isso, eu vou procurar esse átomo ou esta molécula nesta quantidade, do lado correto, vou encontrar eles aqui e tudo que eu precisar fazer com este átomo para transformá-lo nesse, colocar no lugar certo, eu faço também com os valores de ΔH. Tudo que eu precisar fazer com a molécula, eu faço com os valores de ΔH. Quais são as possibilidades? Eu posso inverter, se eu precisar, por exemplo, ó o CH4, ele está do lado errado, ele está na quantidade certa, mas ele está do lado errado, eu vou precisar inverter essa reação. Então, eu posso inverter. Inverter a reação é mudar o sinal. Se ela está negativa, fica positiva, positiva vira negativa, sempre que eu precisar inverter. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar ou a gente pode dividir por algum número, certo? A gente pode multiplicar ou a gente pode dividir. Somar, subtrair nunca. Então, inverter, multiplicar, dividir. Eu posso fazer
inversão e multiplicação. Pode fazer duas operações na mesma reação se eu precisar também. Vamos começar? Olha, eu quero um carbono do lado dos reagentes, antes da seta. Então, eu procuro onde tem carbono, só carbono, não vale isso daqui. Aqui, eu tenho só carbono. Tá do lado certo, mas tem 3 e eu quero 1. Então, o que eu vou ter que fazer com esse ΔH aqui? Eu vou ter que dividir ele por 3. Então, o meu ΔH aqui, ó, vai dar 3. Menos 3. Que antes aqui era menos 9, agora já virou menos 3, porque eu dividi por 3. Por quê? Porque eu não quero 3 carbonos, eu quero 1. O que mais que eu quero? Eu quero 2H2. Então, eu procuro H2. Não vale H2, ó. Tem que ser H2. Tá aqui, achei o H2. Tá do lado certo, mas não tá na quantidade certa. Eu quero 2, aqui só tem 1. Então, o que eu tenho que fazer para isso aqui virar 2? Eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Vai ficar muito pequenininho aí para vocês, né? Mas eu tô narrando aqui. Vai ficar menos 6. Por quê? Porque eu multipliquei por 2 aqui, para obter a quantidade de moléculas que eu precisava. E ainda, eu preciso de um CH4 do lado dos produtos. Eu tenho um CH4, a quantidade está perfeita, mas ela está do lado errado. Então, para colocar do lado certo, eu vou inverter. E inverter é só mudar o sinal. Estava menos 4, fica mais 4. Agora, olha só que fácil. Para eu calcular o ΔH dessa minha reação através da lei de Hess, depois que eu fiz todas as alterações aqui, é só eu somar tudo isso daqui, ó. ΔH vai ser menos 6 com menos 3, menos 9, com mais 4, menos 5. Observa bem, o ΔH vai ser em calorias, em quilojoules, o que ele vai ser. Vem e coloca. Só somar a parte que eu fiz as alterações. Então, são 4 técnicas para cálculo de ΔH. E ainda eu posso calcular aqui direto, né, se o exercício me trouxer. Bem simples, bem importantes e precisas de treino, ok? Espero que vocês tenham entendido e preciso muito que você pratique para que possa compreender 100%. Bons estudos!